Vamos então agora comentar a questão de número 23. A questão de número 23 vai tratar do paradigma da determinação social. Então, o enunciado diz que, em 2005, a Organização Mundial de Saúde criou a Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde. E esta, por sua vez, através da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em Saúde, adotou o modelo de Dahlgren e Whitehead como conceitual para os determinantes sociais em saúde. Então, quem estuda já viu, vem aí acompanhando, estudando que existe um modelo da determinação social. Os dois modelos mais importantes são os modelos da história natural das doenças e o modelo da determinação social. Nesse modelo, nesse paradigma, aliás, existem alguns modelos que são descritos, que são utilizados. O que é que esses modelos fazem? Esses modelos eles tentam explicar como é que esses determinantes sociais da saúde eles interferem para que ocorra a doença. Então, o modelo mais conhecido, mais utilizado, que a Organização Mundial de Saúde e também a Comissão Nacional aqui do Brasil utiliza, é o modelo de Dahlgren e Whitehead. Então, essa figura, traz um desenho, então é um desenho bem conhecido, inclusive em algumas questões de prova, eles colocam essa figura, e aí eu recomendo para quem já estudou e para quem não estudou procurar essa figura, porque é fundamental olhar para ela, porque é exatamente a partir dela que a gente vai compreender o que esse modelo traz. Então, eu tenho certeza que os nossos alunos já estão aí com a memória, a mente já trazendo essa imagem. E aí é importante, aproveita a oportunidade para voltar lá no material, dar uma olhada nessa figura, porque quanto mais a gente compreende, quanto mais vocês estiverem seguros, mais fácil de responder as questões. Principalmente quem vai fazer a área da saúde coletiva, o perfil saúde coletiva, esse conteúdo ele é bem explorado, não só na parte de conhecimentos gerais, mas também na parte de conhecimento específico. Então, o modelo de Dahlgren e Whitehead, fazendo aqui uma revisão a respeito desse modelo, é aquele modelo que ele explica essa determinação social a partir de camadas. Então, ele vai tentando explicar como esses graus, como essas camadas, elas interferem nesse processo, dessa história, que é muito mais uma história social da doença do que uma história natural. Então, no centro desse modelo, nessa camada, ele vai trazer o que ele diz assim, é a camada mais proximal. Ele usa esse termo e é importante que vocês tenham esses termos, porque nas questões de prova é exatamente assim que vai aparecer. Então, nessa camada mais proximal, que a gente tem lá na figura um círculo, um centro, a gente vai ter a idade, sexo e as características hereditárias. Então, trazendo a marca forte, importante, de como essas características que são biológicas, elas interferem no adoecimento, nesse processo de saúde-doença. Na camada seguinte, então, a gente vai ter aquele semicírculo, nessa figura. Vocês vão recordando. A gente vai ter o semicírculo. A gente vai ter, como a próxima camada, o estilo de vida. Então, nesse estilo de vida estão o quê? As escolhas, as opções que o indivíduo faz. E ele trazendo aí o quanto nessa determinação esse estilo de vida é importante. Na camada seguinte, a gente vai ter as redes sociais e comunitárias. Então, ele vai medir o nível de coesão social, o nível de organização social que essas pessoas numa dada região elas têm. E aí, na camada seguinte, que aí a gente vai ter,
uma camada larga, uma camada importante, é quando a gente tem as condições de vida e trabalho. Então, nessas condições de vida e trabalho, é onde estão os diferenciais de vulnerabilidade, que vão ter tanto peso e tanta importância na ocorrência aí das doenças. Então, a gente vai ter o emprego, a gente vai ter a educação, a gente vai ter as condições de saneamento, as condições de moradia. Então, todos esses fatores, eles estão nessa camada, que são camadas que elas vão se distanciando, né? Elas vão se distalizando. E, por fim, a gente vai ter a última camada, que é chamada dos macrodeterminantes, que são as condições sociais e econômicas. Essa é a camada mais distal. Então, nessa nomenclatura e nesse termo que é utilizado para explicar esse modelo, se usa a camadas, o termo camadas, e a gente tem a camada mais proximal e, por fim, nos macrodeterminantes, a camada mais distal. E aí, com essa revisão, a gente vai passar lá para resposta, para a resolução da questão. Então, acerca desse modelo, é correto afirmar que, letra A, esquematiza os determinantes de saúde de forma tabulada. Não. Então, quanto é importante vocês conhecerem o modelo. Então, ele não é sistematizado de forma tabulada. Ele é sistematizado a partir de camadas. A alternativa B não abrange os aspectos relacionados ao estilo de vida, né? Nessa revisão aqui breve, né, eu mostrei para vocês, falei que após as condições hereditárias, idade, sexo, a gente vai ter a segunda camada, que é exatamente o estilo de vida, que são as escolhas que são feitas. Na alternativa B, C, ele apresenta níveis de determinantes sociais que vão do nível individual ao macrosocial. Então, a gente vai ter níveis, estão em camadas, mas são níveis que vão desde o individual. Como eu falei, a gente vai ter condições de sexo, idade e características hereditárias. Então, são condições individuais. E essas condições ou esses determinantes que são do individual, eles vão até o macrosocial, que são os macrodeterminantes que vão estar na camada mais distal. Então, a alternativa C, ela está correta. Então, a resposta a essa questão é a alternativa C. Mas, olhando a alternativa D, ele diz: se abstém dos aspectos econômicos individuais. Não, os aspectos individuais, eles também são considerados quando a gente vai ter lá as condições de vida e trabalho, né, de cada indivíduo. E a alternativa ele diz, apresenta enquanto condição mais geral os aspectos hereditários. Ao contrário, os aspectos hereditários, ele está lá nos determinantes que são individuais. Então, quanto mais ele se distancia, mais ele é visto como condições mais gerais. Quanto mais ele se aproxima do centro, mais eles são considerados condições individuais. Então, a resposta à questão 23 é a alternativa C.